Boa tarde, Hare Krishna. Meu nome é Jairon. Eu sou um Bhakta, um aprendiz aí de Bhakti Yoga, da consciência de Krishna, aspirante a discípulo de Maharaj Yamunacharya Das Goswami, e faço parte aí do Clube do Livro, né? um grupo onde a gente se reúne quinzenalmente para estudar, né, as literaturas que Srila Prabhupada deixou pra gente. Atualmente a gente está lendo o Krishna Book, né? Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. E a gente está no capítulo 5 e tivemos a ideia de fazer aí um resumo aí do que foi feito até agora, né? Então eu já gostaria de antemão deixar aí um convite para amanhã, às 19 horas, é a data do nosso próximo encontro. Então, se você se interessa, tem alguém que tem interesse, que gostaria de estar se juntando, vão ser muito bem-vindos. Então seja já de antemão assim, muito bem-vindo a esse nosso encontro. Em alguma das nossas publicações você vai encontrar o WhatsApp da Aradhana Devidasi e ela vai te incluir, te mandar o link para participar da aula. E aí voltando, né, a essa retrospectiva, né, do que a gente leu até agora, né? Então já tentei mandar algum vídeo aqui, já está o dia todo fazendo, falei, não tem jeito, vai ter que ser numa live mesmo, e espero que agora dê certo. Então, o primeiro capítulo, intitulado como Advento do Senhor Krishna, ele vem para mostrar quais foram as necessidades, o que estava acontecendo naquele momento na Terra, para que Krishna descesse pessoalmente e viesse, né, em socorro dos seus devotos. E naquele período a deidade predominante aqui na Terra, né, era Bhumi, e Bhumi foi ter com o Senhor Brahma devido às calamidades que estavam acontecendo, diversos reis que tinham o título de rei, mas que eram personalidades muito demoníacas e que tinham atividades muito ruins, né? Então, Bhumi chegou ao Senhor Brahma lá, aos prantos, e o Senhor Brahma se compadeceu, né, com o que estava presenciando, né, e foi ter uma audiência com o Senhor Vishnu, né, e junto dele, né, semideuses, enfim. E aí nessa audiência eles acreditaram que não tiveram o retorno do Senhor Vishnu, né, por um momento, mas Brahma se colocou em meditação e Sr. Vishnu se apresentou no coração dele com a mensagem de retorno, com aquilo que eles haviam solicitado, né? Aquela dúvida, aquele pedido, né? E a mensagem era de que o Sr. Krishna ele voltaria aqui para a Terra, ele viria pessoalmente em tempos vindouros. Então, em breve ele estaria pessoalmente aqui na Terra. Mas que para esse evento acontecesse, antes mesmo disso, né, as diversos semideuses teriam que voltar também, nascer aqui na Terra, para ajudar ele a realizar, né, esses passatempos, né. E aí o Sr. Brahma passou para os discípulos, para os semideuses, essa informação, né, e ali ficou intitulado, né, um dos princípios que a gente utiliza, né, no conhecimento védico, que é a passagem do conhecimento de mestre para discípulo, né, e se originando na Suprema Personalidade de Deus. Então começou primeiro nele lá em cima, né, o Sr. Vishnu, e foi em descendência, né. Então a gente pode ter esse parampará aí como conhecimento já nesse primeiro capítulo. E aí depois ele vai discorrer sobre várias informações assim sobre conhecimento, né, acerca de vários tópicos como alma, super-alma, o corpo, mas ele informa também que uma determinada condição deveria estar preparada aqui na Terra. Então, com esses semideuses vindo, né, para cá, eles teriam que estar em famílias, né, de dinastia, né, santa, né, com esse mesmo intuito, e assim foi feito, né. E aí fazendo, né, um pulo maior, onde já inicia, né, todo o processo, que é onde está acontecendo, né, em uma dessas famílias, né,
de dinastia, né, preponderante, né, da espiritualidade, né, e não das atividades impiedosas, que era a família de Devaki e Vasudeva, que eles estavam se casando, né? O passo ele já aponta para esse casamento. E aí relata vários pontos, né, a respeito de tudo que está acontecendo. E o irmão de Devaki é o rei Kansa, que é um rei muito demoníaco, né, e com atividades muito ruins. E ele está lá conduzindo lá a carruagem, né, da irmã, né, e do cunhado, quando ele percebe, né, ele tem, né, somente ele, né, tem uma vibração sonora, né, no céu, que o intitula de tolo, né, você é um tolo, você está aí trazendo a carruagem da sua irmã, mas dessa junção aí, desse matrimônio aí, vai nascer a sua derrocada, né, a sua morte vai vir, né, de um filho de Vasudeva e Deva. E de imediato o Kansa já quer já matar a irmã, então vira aquela briga enorme, né? E Vasudeva quer tentar convencer ele de que aquela é uma atividade muito ruim, né? Inauspiciosa, né? No dia do casamento da irmã, ele queria matar, né, a irmã, né? Porque as ações dele ali naquele momento era essa, né? E ele consegue convencer Kansa ao ponto que ele fala, Kansa, a gente vai ter nossos filhos, mas sempre que isso acontecer, eu entrego ele para você. E como Kansa sabia que Vasudeva era um devoto puro, né? Alguém que preservava e tinha, né, como preceito a honra, ele jamais iria coibir isso. E aí, nesse momento, Vasudeva consegue deixar por um momento, né, a esposa dele viva e postergar o problema para que a Suprema Personalidade conseguisse ter uma providência divina, né? E então, num primeiro momento, ele conseguiu adiar, né, aquela condição, né? E só que Kansa ficou bem assim intrigado, né, com aquilo, né, com aquela aparição, né, dessa voz, né, estrondosa. E em pouco tempo depois, né, também ansioso pela vinda, né, da Suprema Personalidade de Deus, um grande sábio da época que era Narada, ele ansioso para que isso acontecesse o máximo assim mais rápido possível, porque ele também estava muito preocupado com todas essas atividades que estavam acontecendo. Ele foi ter com Kansa, e quando ele foi ter essa conversa, ele informou que em diversos locais, né, no mundo já havia nascido vários semideuses, né? Eles já estavam aqui, né? E Kansa era sabedor de que quando os semideuses vêm, na sequência vem a Suprema Personalidade de Deus em pessoa. Então Kansa já ficou transtornado aí de imediato, falou, não, vamos prender aqui. E ele prendeu a irmã e o cunhado, né? Deixou os dois presos, falou, pô, aqui já era, né? Então não vai ter o que eles fazerem, né? E eles tiveram, né? Eles começaram a ter os filhos dele, né? E no primeiro momento do primeiro filho ele entregou, e aí Kansa entendeu que ele estava cumprindo com a parte dele da promessa, né? Então ele, não, tá tudo bem, né? Eu sei que é o oitavo, então não precisa me entregar esse filho aí não. E aí foi após isso que Narada teve esse encontro com ele. Então quando ele teve esse encontro que mudou todo o cenário, né? Quando ele sabia que já estava prestes da Suprema Personalidade voltar aqui à Terra, ele teve a atitude de matar todos esses filhos, né? Então, conforme nasciam os filhos, então foram as próximas seis, né? As 5 gerações futuras, né? As gerações, né? Futuras dos dois, né? Os 6 primeiros filhos, eles nasceram e foram entregues, né? Assim como tinha sido prometido para Kansa, e Kansa aniquilou os 6, né? E aí no final, né, desse primeiro, esse é o início, né, ele tem um novo contato com o sábio Narada, e Narada informa para ele como que aconteceu, né, na vida dele passada, como que ele morreu, né, e ele tinha morrido também pelas mãos de Vishnu, né, a Suprema Personalidade. Então, cada vez mais essa ansiedade de Kansa, né, essa atmosfera que ele estava já de preocupação, de medo, né, de que pudesse acontecer alguma coisa, era iminente, né? Então ele
começou a ter atitudes mais assim drásticas, né, que foi o início, né, da derrocada dele. Ele começou né, a aniquilar os próprios sobrinhos, né. Daí a gente passou para o capítulo 2, intitulado As Orações dos Semideuses ao Senhor Krishna situado no ventre. Então aí, né, como eu havia relatado, o Kansa já estava num processo onde ele estava totalmente em paranoia e ele começou a se encontrar, né, com mais alianças, né, com outros reis de mesma característica, de mesma mentalidade que ele. E essas alianças eram todas feitas através do temor mesmo, né? Kansa, pelas ações dele, ele imprimia esse medo, né, das pessoas, né, daquela época. E com essas alianças ele foi aumentando também as atitudes dele, né, drásticas, né, e isso foi ampliando cada vez mais. Então aí após, né, a morte desses 6 bebês, houve uma nova gravidez, né, de Devaki. E nessa gravidez, uma expansão plenária, né, de Krishna apareceu dentro do útero de Devaki, né? Já era, né, os planos da Suprema Personalidade, né, para essa volta, né? E com essa condição, né, Devaki se sentiu muito jubilosa, né, porque ela sabia que ela estava com a Suprema Personalidade dentro dela, né, e é dito lá que ela tinha assim ela já era uma pessoa de grande beleza, mas assim a beleza dela estava assim explodindo, assim você conseguia ver, né, então o local ficou iluminado, né, com todo esse evento, né. Só que ao mesmo tempo que ela estava jubilosa, ela ficou com muito receio, né, porque ela sabia que seria mais um filho que Kansa iria matar. Então a Suprema Personalidade começou a já fazer já os arranjos e ordenou para que sua Yogamaya, né, a principal potência, né, da Suprema Personalidade, ela fosse para Gokula, né, lá para Vrindavana, e que ela preparasse lá também lá essas ações que viriam, né? A ideia era que essa criança que estava naquele momento com Devaki, ela fosse transferida, né, para o útero de mãe Yashoda, né? E a mãe Yashoda seria, né, o filho, então, né, a mãe, né, dessa criança no caso. E ele tomaria esse local pessoalmente, né? Ele tomaria a presença, né, dentro do ventre de Devaki pessoalmente. Mas primeiro ela teria que ser feita essa transferência, né? E a Yogamaya preparou, né, tudo isso daí, né? Toda essa condição. E aí, depois de ter sido feito, né, esse processo, né, as ações começaram a acontecer, né, então né, as aparições já tinham vindo, né, os semideuses já estavam preparados, né, a Yogamaya já tinha preparado, né, essa transferência, né, do bebê de Devaki para mãe Yashoda, e Krishna já estava, né, para vir, né? Então assim, esse capítulo 2 ele é um capítulo onde ele aborda muito a questão de conhecimento filosófico, né? Então assim, vai ter inúmeras lições ali do que, né, de momentos que a gente viveu lá nesse passado, né? E temos hoje, né, esses problemas e perguntas que já eram feitas há 5.000 anos. Então, assim, são vários momentos onde são colocados vários ensinamentos, né? Então, e ele retrata, né, todas essas potências, né, acerca de Krishna, né, nesses ensinamentos, né? Então, nesse primeiro momento, pensando, né, que ia ser feita essa transferência no mesmo momento, né, essa expansão plenária estaria, né, com Yashoda e Krishna, né, a Suprema Personalidade em Devaki, né, eles teriam um nascimento, né, em conjunto, né, seria Krishna e sua irmã, né, e ele havia dito, né, que eu quero que essa menina nasça, né, lá com mãe Yashoda como minha irmã.
E por esse processo dele ter sido, né, retirado, né, no momento, né, da transferência, né, a força, né, de Devaki, né, do ventre de Devaki, para ser levado, né, para o Yogamaya, para a mãe Yashoda, é tido que a chamada dessa força era uma força espiritual, né, que aí o nome que é dado para isso é Kebala, né, e que esse ser ele seria, né, com muita bem-aventurança, com muita felicidade, né, Ramana, e aí por isso, né, o nome, né, Balarama, né, que viria, né, posteriormente, né. E aí o exemplo que se tem, né, para isso, né, que é essa força, né, essa força no texto ela é mencionada como não uma força física, mas como uma força espiritual. E é esse o papel do guru, né, para nós, né, que é essa força que a gente tem. Então a gente não consegue nada com o nosso com os nossos próprios esforços, com a nossa própria mentalidade, né? A gente depende única e exclusivamente da misericórdia do Guru, né? Dessa força espiritual que o Guru tem para nos oferecer. Então, daí o grande, né, aprendizado nesse momento, né, do mestre original, né, que é Balarama. Então, né, eles até fazem uma analogia, né, do poder e do poderoso, né, nessas duas crianças que estavam, né, para nascer, né, então, né, o materialista ele se apega com o poder, né, e o transcendentalista ele se apega com o poderoso, né, e aí foi feito, né, todo esse processo, né, para essa troca, né, e aí Krishna ele foi gerado não como uma gestação material, né, como a gente vem, né, ao mundo, então não houve a necessidade, né, de um intercurso ou, né, como se fala no texto, né, da, 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 da questão de sêmen, né, para essa gestação. Não, Krishna ele teve, né, ele se situou primeiramente no coração do devoto puro que era Vasudeva e desse coração ele se situou posteriormente no coração de Devaki, até ele estar dentro do ventre dela. Então essa é a gestação de Krishna, né? E até fala, né, tem uma parte do texto que fala: a forma do Senhor situada no coração puro e imaculado de Vasudeva não é diferente da forma original de Krishna. Então ali estava ali a suprema personalidade, né? E uma outra passagem que é muito linda no decorrer dessa mesma passagem do texto, né, desse momento, né, do capítulo 2, que fala: assim a forma eterna da suprema personalidade de Deus, plena de potência, foi transferida da mente de Vasudeva para a mente de Devaki, exatamente como os raios do sol poente se transferem para a lua cheia que nasce no oriente. Muito lindo, né? E Devaki acaba se tornando ali naquele momento, né, a morada da suprema personalidade de Deus, né? Né, e aí tem todo esse processo, né, de muita luz, né, de muita iluminação ali, e mais uma vez cansa totalmente atormentado, né, por saber que ali estava a suprema personalidade e ele não sabia se matava a irmã. Ele começou a indagar várias coisas, né, e ele não sabia qual era a atitude que deveria tomar, mas por meio ele também não agiu. E aí naquele momento, por todo esse aspecto, né, das crianças que foram, né, mortas logo ao seu nascimento, né, e toda essa preparo, né, para a suprema personalidade de Deus, foi num momento que o Senhor Brahma, o Senhor Shiva e outros grandes sábios, semideuses, de uma maneira invisível, obviamente, ele esteve ali presente, né, e eles iniciaram, né, uma sessão de várias orações, né, foram muitas orações muito belas, então vale muito a pena você pegar lá para ler, para ter essas citações assim especiais, né? E no final eles chegam à conclusão que ele é a causa de todas as causas, né? Krishna. Então é uma passagem assim muito bonita, e aí começa a falar, né, a respeito ali da alma, né? Da questão da super-alma, né? Aquela analogia que fala dos pássaros, né? Não sei quem já pôde ver, né, que fala que são igual dois pássaros numa árvore, né? Então, nossa entidade viva é aquela que está na árvore, mas que está comendo os frutos. E o Paramatma, ele está ali, é o pássaro que está lá somente enxergando o que está acontecendo, só um analisador. Ele só observa.
E essa árvore onde estão os dois passos é o nosso corpo material. E essa árvore ela tá com uma base, né, com raízes em três veias, que são os gunas, né, os modos da natureza, né, que regem tudo aqui no mundo material, né, que é a bondade, a paixão e a ignorância, né. E então assim são muitos ensinamentos, é um capítulo assim muito extenso com essa parte mais filosófica, né, que fala acerca de tudo isso daí, né. E aí ao final, né, do término, né, de todas essas orações que o Sr. Brahma e os associados que estavam naquele momento, né, fizeram, né, para a Suprema Personalidade, depois de tem, né, como fechamento fala-se que depois de venerar assim a forma transcendental do Senhor, todos os semideuses, como o Sr. Brahma e o Sr. Shiva, à frente partiram para as moradas celestiais. E, né, e aí o término desse capítulo 2 ele retrata bem isso, né? Qual é a natureza da vinda do Senhor? Ele aparece simplesmente pelo seu bel prazer, pela sua vontade. Ele é repleto de potências, é onipotente, então não haveria outra necessidade senão o simples bel prazer dele de estar junto dos seus devotos. Daí a gente passou para o terceiro capítulo, que é o nascimento do Senhor Krishna. Então já tinha sido feito, né, essa sétima gestação, já tinha, né, ela é colocada como se fosse uma perda, né, de um bebê, né, um aborto, porque ela sai, né, de Deva, que vai para a mãe Yashoda, e a oitava criança, no caso como tinha sido feita a profecia, né, é a suprema personalidade de Deus, já está lá, então assim, já está tudo, né, preparado, né, então o aparecimento mesmo do Senhor Krishna, ele não é como o nosso aparecimento normal, né, como corpos materiais, ele tem um corpo transcendental. Então naquele momento, né, ele apareceu, né, e ele se apresentou, né, para Vasudeva, o pai, e para Devaki. E esse foi o nascimento dele. Ele se apresentou na forma de quatro braços, né, com o Senhor Vishnu. E Vasudeva, que era um devoto puro, ele já sabia, né, que era a suprema personalidade de Deus. Em cada braço tinha, né, a flor de lótus, o búzio, a massa e o disco, né. Então ele sabia, e naquele momento ele começou a prestar reverências, né, fazer orações, fazer inúmeras reverências, né, à suprema personalidade de Deus, mas ele também teve o receio bateu o receio para que Kansa de alguma forma ele pudesse impedir, né, a vida, né, daquela criança, né. Esse era mesmo estando na frente da suprema personalidade de Deus, que é totalmente onipotente, ele tinha esse receio. E logo após isso, Deva que começa a fazer as suas orações, né, as suas reverências, e também tem ali, né, a sua preocupação com relação à vida, né, da criança, né. E aí no final ela até teme, né, que Kansa tem alguma arma que consiga, né, fazer essa morte, né, e ela pede, fala, por favor, né, se apresente de uma maneira, né, porque imagina uma criança com quatro braços, né, para nós é uma condição totalmente fora de contexto, né, mas para a Suprema Personalidade de Deus tudo é possível. Então ela, por favor, né, se apresente de uma forma, né, mais que não se perceba, né, isso daí. E aí é onde Krishna começa, né, já a falar, né, com eles, e eles é um momento bem especial, porque naquele momento ele começa a retratar primeiramente, né, quem era Vasudeva, quem era Devaki. Então ele começou a falar de vidas anteriores, e nessas vidas ele sempre foi o pai e mãe da Suprema Personalidade de Deus. Ele estava muito grato, né, pelo serviço dele prestado, né, então ele vai informando, né, e tem uma citação que ele faz que é muito bonita, que ele fala: meus queridos pai e mãe, vocês já me criaram algumas vezes como filho, com grande afeto e amor, e por isso estou muito satisfeito e agradecido a vocês. E asseguro que desta vez vocês regressarão ao lar, de volta ao Supremo, por terem cumprido de maneira perfeita a sua missão. Então, né, foi um momento assim de muito júbilo, né?
E aí ele já emite já uma ordem, né, que ele fala, ó, por essa, né, preocupação toda, ele fala para Vasudeva, né, que ele tem que fazer, né, ele já tinha feito os arranjos, então Vasudeva tinha que pegar e ele levar lá para Vrindavana, onde estava a mãe Yashoda, e fazer essa troca das crianças, e traria de lá a irmã dele, né, que no caso, né, iria se revelar como Durga, e faria essa troca, né, das crianças. E esse era o arranjo, né? E a Suprema Personalidade já tinha feito tudo. Nesse momento, em ambos né, os palácios, os guardas eles estavam todos em sono profundo, né? Por conta, né, dessa energia do Senhor, todos adormeceram, né? Então eles não tinham conhecimento. Então Vasudeva conseguiu sair lá da prisão, tudo mais, ele foi liberto. Todos esses arranjos estavam feitos, né? E tem citações assim, muito especiais, assim, foram várias, né? Mas assim tem uma que fala a respeito do rio Yamuna, né? Que ele se abre, né? Para que Vasudeva passe, né? Com a Suprema Personalidade e fala também que era um momento de noite, mas assim Vasudeva não conseguiu ver noite porque estava tão iluminado que ele não tinha essa percepção de noite naquele momento, né? E, e aí foi feita essa troca, né, por Yoga Maya, né, lá em Vrindavana, né, trocou, né, a mãe Yashoda, ela sabia que ela tinha dado a luz, né, mas também ela nessa meio que nessa magia, assim, ela não sabia se era menino ou se era menina, então não houve esse contexto, né, após, né, esse nascimento. E assim se encerra, né, o capítulo 3. E aí no capítulo 4, intitulado Kansa começa suas perseguições, logo após toda essa troca. Então logo após essa troca, né, os porteiros acordam, né, nos locais, né, estão todos acordando, e eles começam a escutar o choro de criança e já vão logo avisar a Kansa, né. Ó, a gente viu que tem uma criança nova aí e tal, nasceu, e aí Kansa já fica desesperado, né? Ele já exclama lá, então nasceu a cruel morte da minha vida, né? Então ele já sabia, né, qual que era o fim que estava chegando, né, para ele, né? E aí Devaki, muito compadecida, já, né, suplicou para ele de várias formas, né, explicando que seria muito ruim para ele fazer isso, que essa criança não iria lhe fazer mal, que era uma menina e que ela iria se casar, inclusive, né, com um dos filhos de Kansa, mas Kansa não teve nenhum pingo de piedade, né? Ele não se compadeceu e já tomou a criança do colo de Devaki e arremessou ela numa pedra, né? Para já aniquilar ela, né? Uma atitude totalmente demoníaca. E só que nesse momento, né? Quando ele arremessa essa criança, em vez de ela ir de encontro ao impacto, essa criança se eleva e se revela como Durga, né, com 8 braços. E você já fica, né, totalmente, né, assustado, né, com a situação, né, dele não ter conseguido, né, matar, né, e ela se apresenta e ela já começa já falando, você é um patife, como que poderia me matar? Já desdenhando ele, meu, quem que você pensa que é, né? E já logo emenda, falando, você pensa que está matando a Suprema Personalidade de Deus, a Suprema Personalidade de Deus já nasceu em outro local, no mundo ela já nasceu e já era, né? Então aí naquele momento, né, de desespero, o Câncer ele muda, né, pelas escrituras, ele retrata assim, uma mudança assim, muito repentina do procedimento, porque ele já começa a pedir perdão para Deva, que começa a pedir perdão, né, para Vasudeva, né, começa a malograr tudo aquilo que ele havia feito, né, todas aquelas atividades, né, ímpias e, né, pela morte, né, do sobrinho, né, poxa, que seria dele? Então ele começa a pedir um monte de perdão, né, colocar um monte de pontos, né, e mas enfim, já estava tudo feito, né, e mesmo depois de todos esses pontos, né, que ele começa a falar, inclusive ele começa a falar a respeito desse mesmo, dos pontos que já foram até abordados um pouco antes, né, a respeito do nascimento e morte, né, que ele fala, poxa, quando morre o corpo não morre a alma ela é eterna, né, então ele começou até inclusive a pregar ali,
E só que assim, mesmo com toda essa mudança dele, o instinto dele era demoníaco. Então ele foi ter ainda, né, o contato, né, com os conselheiros dele, né, aquelas pessoas que ficavam, né, trazendo, né, as informações para ele, orientando, né, e ele, a princípio, ele se achava um tolo, né, que ele foi enganado, né, por essa voz, né, divina, né, e ele ia cometer atrocidades por conta disso. Mas depois, quando ele teve com os conselheiros dele, os conselheiros falaram assim, não, vamos continuar, né, por isso, né, o título, né, de Começa a Sua Perseguição, porque ali primeiro eles propõem, né, uma, uma luta, né, com os semideuses, não, vamos pra guerra, né, e os semideuses não estão com nada, eles não vão querer lutar com a gente, você sabe que eles não são, né, disso daí, né, então começa assim a desdenhar, mas eles não sabem que esse processo do que eles estavam fazendo estava só abreviando a morte de câncer, né, então essa irreligiosidade que estava sendo ali na atmosfera pregada, ela traz o aspecto da morte, né, porque a pessoa ela vai se minando dessa energia de vida. E de fato isso foi o que aconteceu, e aí a forma que eles encontraram, né, para entrar, né, dentro desse colapso, né, era correndo e perseguindo atrás dos Brahmanas, dos Vaishnavas, né, menciona-se até as vacas, né, que é muito querida, né, pelo semideus, né, então assim, todos esses aspectos eram meio de trazer uma retaliação, né, e e aí ele começa a fazer esse tipo de perseguição, né? E aí no final, né, menciona assim, uma civilização ateísta torna-se assim fonte de todas as calamidades da sociedade humana. Então é uma é uma referência para muito do que a gente vive hoje, né? Então quando se fala, né, de ateísmo, não se está determinando, né, pelos preceitos védicos também, assim, não exatamente, né, para uma religião, mas quando a pessoa não tem, né, um aspecto, né, de espiritualidade, né, de boas ações, né, a pessoa não pensa nessas consequências, né, então essas atividades vão tirando ela dentro do contexto, e a sociedade ela se mantém dentro dessa forma, né, e aí o que resta são só calamidades, né, e vídeo no nosso mundo atual, né, todos esses aspectos do que foram abordados, né, nesses 4 capítulos, retratam, né, tempos acima de 5.000 anos atrás, né, então muita coisa correlacionada do que a gente vive hoje. Então aqui termina, né, o capítulo 4, e aí a gente vai tá fazendo a leitura, né, do capítulo 5, então faço novamente o convite, né, para a gente falar a respeito, né, o encontro de Nanda e Vasudeva, vai acontecer amanhã às 19 horas, mas é um encontro quinzenal, então sempre que quiserem participar, né, depois que alguém leia assista, né, esse vídeo e queira compartilhar com alguém, né, saiba que vai ser super bem-vindo, né, então eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento, né, principalmente a Srila Prabhupada por ter trazido, né, esse conhecimento para o Ocidente, para tantas pessoas, ter modificado a vida de tantas pessoas acerca de autorrealização, acerca do conhecimento de Deus, né, de uma maneira pessoal, né, e se não fosse, né, a vinda dele, né, e todo esse empenho em traduzir, comentar, seria impossível de ter, né, essa evolução sem esse recurso, essa ferramenta tão valiosa, né, e que nos traz inclusive a associação de Srila Prabhupada hoje, né, lendo o livro, a gente está pegando um pouco das suas instruções, né, como nosso guru, né, nosso Jagat Guru. Então, obrigado mais uma vez. Espero que quem assista depois possa estar de alguma maneira entusiasmado, né, que esteja aí procurando, né, a leitura e que possa se juntar a gente aí no grupo. O dia que vier vai ser super bem-vindo. Então, todas as glórias de Shila Prabhupada. Hare Krishna.